Louvo a Deus pela oportunidade. Estamos aqui na casa do pastor Tadeu. Aleluia. Amém. Deus louvei a nossa vinda para cá e de repente o Senhor nos enviou. A Bíblia fala que a gente é guiado pelo Espírito Santo. Então a gente não pode fazer a nossa própria vontade, tem que fazer a vontade do Senhor. Então a vontade do Senhor é aplicada à vida daquele que é sensível à voz de Deus, e quando é sensível à voz de Deus, ele consegue discernir a voz do Senhor, quando manda sair, quando manda ir, como 2019, né, irmão? Você se recorda que Deus nos enviou lá em Curitiba? Ah, sim. 2019, né? O nome, né? Estava na ocasião pregando a palavra de Deus lá na estação Capão Redondo, aquele jovem desesperado, e Deus nos enviou no dia seguinte para levar ele até a cidade de origem. Amém. Eu quero com os irmãos ler a palavra de Deus nessa manhã, Hebreus capítulo 11, o versículo de número 23. Muito felizes aqui com os irmãos. Deus nos deu a graça de poder ir ali na comunidade ontem. Realmente, como os irmãos até declararam, o perigo ali é constante realmente, mas Deus é quem nos dá a graça, que o servo de Deus não tem medo de entrar onde Deus manda. O poder de Deus está sobre os que o temem, sobre aqueles que fazem a sua vontade, né? E Jesus ele é bem claro em falar em Mateus capítulo 10 que o homem só tem poder de matar o corpo e nada mais pode fazer. Então, não devemos temer a nada, irmãos. Devemos somente ter a fé em Jesus, de cumprir com alegria a carreira que Deus nos confiou, né? Amém. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Vou ler alguns versículos. Está escrito assim a palavra do Senhor. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Amém? Apenas esses versículos. Quero tomar como base o tema para essa mensagem, como vendo o invisível. Glória a Deus. Vivemos num mundo onde está cada vez mais tentando sucumbir à fé do cristão. Quando vemos Jesus falar em Lucas capítulo 18, que quando ele vier não achará fé na terra. E o homem exercendo o seu dom diante de Deus, exercendo o seu chamado diante de Deus, ficando firme na palavra de Deus. Foi lido agora há pouco pelo irmão Fábio: nunca jamais tropeçareis se permanecer fazendo essas coisas, se permanecer na palavra de Deus. A gente, quando vê a história de Moisés, a maneira como Deus usa Moisés para poder tirar o seu povo do Egito, e pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça, Deus o enviou ao Egito, e ele temendo não ir, e Deus falou para ele: vai, porque eu te enviarei. Ele fala ao Senhor: eu sou pesado de língua. Aí Deus diz a Moisés: foi eu, o Senhor, que fiz a boca do homem. Jesus fala para os discípulos em Lucas capítulo 12, versículo 12, que na mesma hora, pelo Espírito Santo, será dito o que convém falar. Deus dará a boca, Deus dará a sabedoria. O conhecimento vem de Deus, não é para o homem se ensoberbecer. E o homem que está em Cristo Jesus, ele reconhece que é o Senhor que faz, e não é ele, não é a força do seu braço, não é o conhecimento dele, não é a filosofia dele. Porque Paulo, tendo conhecimento e sido levado aos pés de Gamaliel, um doutor da época, Paulo estudando as leis judaicas,
conhecedor das tradições dos pais, zeloso. Ele refutou tudo por perca de Cristo. Ele rejeitou o conhecimento humano para ter a disciplina de Cristo, para fazer a vontade do Senhor. E a fé que antes ele destruía, agora ele estava anunciando. Aqueles que ele perseguiu, agora ele estava a favor, pregando, porque ele deu voto quando a fiel testemunha de Jesus foi apedrejado, Estevão. E Paulo, que diz na carta de Coríntios que andamos por fé, não por vista. A fé é um dom de Deus, nem todos a têm, fala na carta de Tessalonicenses. A fé é dom de Deus. A fé salvífica. A fé que nos faz fugir da corrupção deste mundo. A fé que nos faz dizer não às propostas terrenas, às propostas diabólicas, às propostas do homem. Porque Jesus foi tentado no deserto 40 dias por Satanás. E a proposta de Satanás a Jesus foi oferecer imediatamente a fama, a glória, as riquezas, os reinos deste mundo. As seduções que Jesus fala em Lucas 21, versículo 34, que não vos encarregueis, não se deixa levar e convencer por estas coisas, porque tudo aqui é passageiro, tudo aqui vai acabar. Uma fé perfeita, uma fé exercitada na palavra de Deus, não desmotivará o homem. Ele tem tribulação, o cristão tem aflição, o cristão padece, o cristão sofre, o cristão chora, o cristão não é um super-herói como o mundo quer fitar o cristão, como muitos imaginam que o cristão é. Mas o cristão padece por amor de Jesus. O cristão, ele entende o chamado de Deus sobre a sua vida, de viver uma vida separada, de renúncia aqui deste mundo. E quando ele começa a expor a palavra de Deus aos ouvidos dos pecadores, principalmente, eles se rebelam contra Deus. Porque Paulo fala que nos últimos dias haverá homens aborrecedores de Deus. O compromisso do cristão é de pregar a palavra de Deus. Quem convencerá do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quando Paulo entra na cidade de Atenas, ele viu a cidade tão entregue à idolatria. E ele começa a expor, em exposição, que o Deus que fez o céu, a terra, o mar, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido pelas mãos dos homens, como que necessitando de alguma coisa, mas Ele mesmo é quem dará a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Deus tem a sua poderosa palavra em ação. O profeta Isaías fala que ela não volta vazia, ela prospera para aquilo pela qual Deus envia. Glória a Deus. E Deus escolhe Moisés, Aleluia. aquele que eles haviam rejeitado. Porque a primeira instância Moisés foi rejeitado pelos judeus, pelos hebreus lá no próprio Egito. Quem é que te fez juiz? Quem é que te colocou como libertador sobre nós, sobre este povo? Este que Estevão declara no Sinédrio que eles haviam rejeitado, Deus o enviou pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Este Moisés, que punha um véu, porque os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória transitória. Este Moisés, que falou que dentre vossos irmãos, Deus levantaria um profeta semelhante a mim, e a vós ouvireis a este profeta. E acontecerá que toda alma que não ouvir este profeta será extirpado, será morto. Em Lucas está escrito que ele seria colocado para sinal contraditório, para elevação e destruição. Jesus fala em João capítulo 9 que veio a fim de juízo. Ele veio trazer espada, não foi trazer paz. Ele veio pôr em dissensão, o filho contra o pai contra o filho, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Mas pela fé, o homem rompe essas barreiras humanas. Pela fé, o homem rompe as limitações e ordenanças do homem, porque ele não teme, ainda que o homem tem poder aquisitivo, ainda que o homem tem poder social e financeiro, para tentar combater, como tentaram fazer com os apóstolos, lá no livro de Atos. Tentaram proibir expressamente os apóstolos de ensinar e de falar no nome de Jesus, mas eles não estavam sujeitos à voz humana, eles estavam submissos à voz de Deus, porque o Espírito Santo de Deus habita no homem, ele tem coragem de falar tudo que Deus põe na boca dele, diante do rei, diante do presidente, diante do morador de rua, porque Deus não faz acepção de pessoas. A mesma mensagem que Deus envia para o grande, Deus envia para o pequeno. A mesma mensagem que Deus envia como libertação
ao que está por cima, Deus envia ao que está por baixo. Porque Deus não faz acepção de pessoas. E vemos como Deus usa Moisés para poder tirar o povo do Egito e os introduzir na terra da promessa. Mas eles não permaneceram naquela minha aliança, diz Deus. Eles não permaneceram naquele concerto. Foram incrédulos, foram queixosos da sorte. A Bíblia fala que eles sacrificaram os próprios filhos, coisa que Deus não pediu, coisa que Deus não mandou, esse tipo de sacrifício. Eles sacrificaram ao Deus Moloque, ao Deus Renfã, Astarote. Eles provocaram a ira de Deus. E Moisés, o homem mais manso da terra, o homem que ouviu Deus falar com ele, a Bíblia fala que era Moisés boca de Deus na terra. Mas o povo não ouviu a voz de Deus. Tem um ditado popular aí na terra que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. A voz de Deus na boca de um homem é a voz de Deus. Falando pela palavra de Deus, como Pedro diz, se alguém quiser falar, fale segundo as palavras de Deus. Porque a mulher viúva viu na boca de Elias a palavra de Deus como verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é verdade, ela é refinada em fornalha. E assim Deus, que chama Moisés com 40 anos, o tempo da peregrinação do homem na terra, 40 representando o tempo da sua peregrinação. E Moisés com 40 anos, ele tenta ver os seus irmãos. Ele vai, o desejo arde no coração, para ir visitar os seus irmãos, os hebreus. E quando ele se depara, ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E ele quer defender com as próprias mãos. Mas Deus conhece todas as coisas. Davi fala que antes que haja a palavra na boca, Deus conhece o que vamos falar. Antes de nós pensarmos, Deus conhece o que nós vamos pensar. Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar. Ele sonda os corações, as mentes. Ele sonda as entranhas, minuciosamente. Os mistérios do coração do homem que está em um secreto, a luz da palavra traz. O que está em trevas é manifestado pela luz. E a luz tudo condena. Condena as obras do pecado, condena as obras da maldade, que o homem natural não compreende. Nicodemos era mestre em Israel e não entendeu o linguajar de Jesus. Quando Gamaliel levanta no Sinédrio e fala que esta obra é de Deus, ninguém pode combater, senão o homem estará combatendo contra o próprio Deus. Eles ouvem Gamaliel, eles aceitam o conselho de Gamaliel, mas mesmo assim eles chicoteam os discípulos, eles batem nos apóstolos. Porque em Hebreus aqui 11, diz que esses homens, o mundo não era digno deles. Por que não era digno? Porque a verdade de Deus incomoda, a verdade de Deus confronta. Porque quando nós estávamos em pecado, nós não tínhamos conhecimento que estávamos no pecado. Porque sabíamos que era rio, mas a palavra pecado em si, nós não tínhamos conhecimento dela. Porque não tinha ninguém para falar. Quando eu estava na igreja evangélica, o pastor lá não falava que futebol é idolatria. E eu praticava futebol. E eu ouvia música mundana. E não falava. Como é que a pessoa vai ser libertada se ela não ouvir que o lesbianismo é pecado? A prática da feitiçaria é pecado. A prática da roubalheira é pecado. Você vai chegar e falar, Jesus te ama. Ele está cansado de ouvir isso. Porque o ímpio está dizendo para ele que Deus o ama ele. Mas a mensagem que confronta o pecado, a mensagem que fala libertação, eles não estão acostumados a ouvir. Porque desde o berço até a idade avançada, ouviram a mentira. Foram ensinados com a mentira. E quando essa verdade vem à tona, é como uma bomba que cai no meio da casa dele, no meio da frente dele, e ele se espanta, ele fica confrontado. E Deus manda Moisés. Moisés sai para ver os irmãos. E quando ele vê os irmãos, ele vai defender e mata o egípcio. Aquela palavra, Moisés foge. 40 anos ele esteve peregrino no deserto. Ele conheceu a sua esposa e ali constituiu família. Com 80 anos Moisés viu a sarça pegando fogo. 120 anos Moisés viveu na terra. A Bíblia fala em Deuteronômio, capítulo 34, que os seus olhos não se escureceu. Ele não perdeu o vigor. Nunca houve profeta semelhante a Moisés que conhecera o Senhor face a face em todo Israel. O Senhor conhecera. E Deus manda Moisés voltar ao Egito. Agora sob ira de Faraó. Mas o Faraó já tinha sido morto. Deus enviaria ele para lá.
para libertar o povo de Deus. Tudo ele fez através da fé. A fé é um dom de Deus. Você vê que quando Deus chama Abraão, Abraão é imputado justiça de Deus nele por causa da fé. Sem fé é impossível de agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que crê em Deus, crê que ele existe. Que se aproxima de Deus, crê que ele existe. Porque ele é galardoador daqueles que o buscam. A fé que muita gente diz aí que tem. Se você perguntar para o ímpio, você vai para o céu? Ele fala que vai. Está fumando maconha, você vai para o céu? Eu vou. Está bebendo, vai para o céu? Eu vou. E qual é a obrigação do cristão? Porque se o cristão não pregar, Deus vai requerer das mãos dele o sangue. Eu me lembro que quando Deus nos fez, na época, negociar a casa lá, quem morava lá eram uns evangélicos, que até usaram de má fé, e Deus assim retribuirá segundo a justiça dele, a vida deles, porque não está enganando nós, não está enganando ao homem de Deus. É contra Deus que se levanta, é contra a obra de Deus que se levanta. Mas, irmãos, eu particularmente, eu não estou dizendo isso, que os irmãos devem fazer o mesmo, mas tendo em vista que a nossa prioridade é a palavra, é a verdade. A nossa fé está em jogo. Porque se você deixa de falar a verdade por causa do seu negócio, você perde. Você perde a comunhão com Deus, você perde a presença de Deus por coisas mínimas. Eu me lembro lá em frente o shopping do Campo Limpo, lá em São Paulo, estava pregando lá e veio um rapaz, eu coloquei a caixa um pouco afastada, porque aonde Deus me leva, eu sempre busco colocar em posições ali que não esteja em cima da pessoa, para que depois não venha ter argumento de falar, você está aqui atrapalhando. Eu procuro ficar o mais distante possível. Mas isso aí não é suficiente para incomodar eles, porque eles se sentem incomodados com a palavra. Aí nesse dia tinha um rapaz que estava vendendo lá os colchões dele, inclusive que trabalha igual o evangelista Felipe. Aí ele saiu da loja dele e veio falar que a palavra de Deus estava atrapalhando ele, atrapalhando as vendas dele. E a caixa estava virada em direção contrária, a loja dele para cá e a caixa para lá. Não é o barulho que incomoda, é a palavra. A palavra que manifesta toda a verdade, os desígnios do coração do homem. E ele ouvindo aquilo lá, ele ficou irado comigo. Mas eu prefiro que o homem ir conosco agora do que no dia do juiz, porque no juiz não vai ter mais misericórdia. A Bíblia fala que o juiz será sem misericórdia sobre os que não fizeram misericórdia. Aí se levantaram contra esta palavra, se levantaram contra Moisés. Moisés não temeu a ira de Faraó. Faraó oprimiu mais o povo. Faraó maltratou mais o povo de Deus. Eles aumentou a carga horária do povo de Deus, para o povo de Deus não se lembrar de Deus, não buscar o Senhor. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, a gente vê os bombardeios de Satanás. Satanás militando a todo momento, ele está à espreita, ele só busca uma oportunidade, uma brecha. E ele não vem mostrando quem ele vem disfarçado, porque ele é astuto, ele é audacioso. Ele foi audacioso a enfrentar Jesus no deserto. Não é filho de Deus? Transforma essa pedra em pães. Na cruz, eles foram audaciosos, falaram para Jesus, desce da cruz. E Moisés ouvindo as murmurações dos hebreus. Moisés vendo como eles eram um povo insensato, um povo cruel, um povo obstinado. E você vê hoje a resistência pelo Espírito Santo. A resistência pela voz de Deus. Não conseguem discernir, porque ainda estão em trevas, ainda vivem no pecado. Deus resgatou um povo e salvou este povo, mas o outro Deus destruiu, porque não é todos que herdarão, não é todos que vão chegar. E Jesus ele fala no Evangelho de Mateus, que como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, ele vai voltar. A vinda dele será subitamente, eminente, 2 estarão juntos, um vai ser arrebatado. E a fé? Está onde? Está em Deus, na palavra de Deus? Porque se a nossa fé não estiver ancorada na palavra, a gente está perdendo tempo servir a Jesus. E o diabo, ele tenta desmotivar o cristão. Ele tenta lançar setas. Ele joga a seta da esquerda e da direita para tentar desmotivar o cristão, para que ele não permaneça firme com Jesus. E se o cristão cai da graça por causa da lei, ele tem que cair da graça. Tem muitos quesitos e muitas coisas que faz o cristão ser desmotivado. Mas ele estando em firme em Jesus, nada o desmotiva. Porque
Se você estiver confiante nessa palavra, você entra onde Deus te manda. Você não teme o poder do homem. Você não teme o que o homem é capaz de fazer. Porque ameaças, afrontas, perseguição, ódios, tudo isso o cristão padece por causa de Jesus. Moisés levou no corpo, como aquele povo era duro de coração com Deus. E não era ao homem que eles rejeitam, é a Deus. Não é a nós que rejeitam, é ao Senhor Jesus. Jesus fala em Lucas capítulo 10, quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E aqueles que ouvem a mim, ouvem o Pai que me enviou. João Batista não alisou Herodes. E olha que João Batista, sendo profeta, ele não podia falar contra o rei, porque a voz do rei tem poder. Lembra quando Deus enviou Natã? Natã foi temendo, porque o rei tem poder de falar, cala a boca, agora você vai ser morto. Mas o profeta, ele obedece a Deus. Ele não obedece aos homens. O homem de Deus obedece a Deus, não é o homem. Porque o homem quer tentar calar a boca, o diabo quer tentar calar a sua boca diante da sociedade, diante do que se vê por aí na terra. Rio de Janeiro é uma cidade perversa e tanta imoralidade se anda fazendo na terra. Aí você é levado ao confronto. Ou você fala, ou você cala. Ou você se sujeita à vontade de Deus, ou você se sujeita à vontade dos homens. É igual Deus usou Lucas para falar aqui em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro. 2 governos aqui no Rio de Janeiro. É o governo da política e o governo do crime. Lá nós entramos na favela ali, na comunidade. Tem uma polícia. Não tem uma polícia e também ninguém fala nada, os moradores ficam calados. Ouve e tem que engolir calado. Tem que estar ali, ó, em total sujeição. Porque se falar, pisar errado, o crime é severo. O crime não tem misericórdia. Mas Deus é misericordioso e piedoso. Glória a Deus. Querendo salvar essas almas, arrebatá-las do fogo. Deus se compadece, Deus tem misericórdia. E a misericórdia de Deus não é limitada à misericórdia do homem. E assim, a fé, que tudo que é feito pela fé. Você vê que a Bíblia fala que os mundos foram feitos, aqui no versículo 3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não se foi feito do que é aparente. Deus nunca ficou sem testemunho. Deus levanta os seus servos. Deus os envia. Jesus fala que eu os que vos envio como ovelha no meio de lobos. A ovelha é indefesa. Deve ser prudente como a serpente, mas simples como a pomba. O cristão não vai reagir. Se viesse matar Moisés lá no Egito, Moisés não reagiria. Mas quem enviou ele garantiu que ele entrasse e saísse. É verdade. Porque ele é a vanguarda do seu povo. Ele é o escudo do seu povo. Em Salmos diz que se Deus não tivesse ido em nosso auxílio, nós teríamos há muito ficado em silêncio, caído no silêncio, a alma teria sido morta, o homem seria morto, aliás. A gente vive numa geração depravada, uma geração ímpia, uma geração pecadora, uma geração que tem os mesmos traços da geração passada. Os gentios é diferente dos judeus. A lei que opera em nós não é a lei de Moisés, é a lei de Cristo. Aleluia. O Evangelho é o Evangelho das boas novas. Os mandamentos de Deus não são pesados. As leis de Deus estão gravadas no coração do homem, posta no entendimento do homem. Só que o povo, por não examinar as Escrituras, perece. O povo, por não permanecer na palavra de Jesus, o povo perece. Paulo fala que se receber outro Jesus, que nós não temos pegado, perecereis, sofrereis. E este evangelho emprega o homem uma renúncia violenta, porque aquele que não aborrece a própria vida, aquele que não nega a si mesmo, não pode ser discípulo de Jesus. Você vê que Moisés teve que rejeitar, ser chamado filho da filha de Faraó. Ele rejeitou a prata do Egito, o ouro do Egito, ele rejeitou o trono futuro de Faraó, porque ele poderia ser um novo Faraó. Ele poderia ser o novo Faraó do Egito, mas Deus, que tem a sua maneira de trabalhar, que não convém ao homem, não compete o homem entender. As coisas reveladas pertencem a nós, os homens, mas as ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus. Os mistérios de Deus não é desvendado pela ciência, não é desvendado pela mente do homem.
Mas o homem espiritual discerne as coisas de Deus espiritualmente. Ele sabe que o tempo que ele vive é um tempo difícil, é um tempo de trevas, é um tempo de remido, é um tempo abreviado. Ele prefere padecer com o povo de Deus. É igual Deus nos fez colocar um vídeo lá no canal. Você vê quantos evangélicos que criticam, que julgam, que não aceitam a maneira como Deus fala. Muitos se opõem à verdade, muitos se opõem à palavra de Deus. Se fazem de coitadinhos. E enxerga os coitadinhos, irmãos, enxerga por amor a Deus, para salvar essas almas. Prega a verdade. Doa a quem doer, ouça quem quiser ouvir. Porque nós não podemos agradar aos homens, devemos agradar a Cristo. Desde 2018, quando Deus me levantou para pregar o evangelho, na época era um novo convertido. Se eu dependesse de homens, se nós depender de homens, irmão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque lá na favela, quando o traficante me jurou de morte, eu pensei, se eu chamasse a polícia poderia vir, resolver o problema ali, e depois que ela saísse dessas costas. Se eu chamasse outra facção para tentar resolver o meu problema, e depois que ele saísse. Eu moro lá. O nosso protetor é o Senhor Jesus. Aleluia. Ele é o guarda que não tosqueneja. Aleluia. Ele vigia nossas vidas. Os olhos dele estão sobre os fiéis da terra. Aleluia. Deus não falha, irmãos. Tomando ânimo nas tribulações. Porque importa que com muitas tribulações entremos no reino de Deus. A vida do cristão aqui na terra é empregada de renúncia todo dia. Todo dia devemos renunciar à vida de pecado, à vida de trevas, à vida da proposta do diabo. Porque o pecado tão de perto nos rodeia. Deixamos todo embaraço, Paulo diz. A Bíblia fala, o pecado está sempre diante de mim. Mas nós fomos libertos por Jesus do pecado. Para vivermos como servos de Deus. Tendo agora o fruto da santificação, por fim a vida eterna. Nós não estamos mais sob o domínio do pecado. Nós não vivemos mais sobre os julgos humanos. Porque se que Deus se compadeceu de nós. Se nós que outrora não tínhamos conhecimento de Deus. Agora Deus nos faz conhecer este novo e vivo caminho. Nos faz conhecer a Jesus Cristo como o autor da vida, o consumador da nossa fé. Aquele que deu-se a si mesmo em preço de redenção. Aquele que se ofereceu uma vez pelos pecados de muitos e voltará a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Esperar Jesus. Porque Moisés, o povo lá embaixo falou, esse nós não sabemos o que lhe aconteceu. Deus falou para Moisés lá em cima que o povo embaixo se corrompeu. E a gente vê a corrupção na terra, apostasia no povo de Deus. A corrupção. E Moisés, que foi escolhido por Deus, prefere sofrer com o povo. Você rejeitar a sua vida, as suas regalias, as suas mordomias, porque deixar a família para ir servir Jesus, não é pecado levar a família junto para pregar, e não é errado, mas tem certos locais que Deus não vai deixar, porque, irmãos, a Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil. O homem, ele foi ordenado por Deus como cabeça. O homem, ele sofre, ele é o exemplo da casa, ele é o exemplo para os filhos, ele é o exemplo para a mocidade, ele é o exemplo para os fiéis, ele é exemplo em tudo. Ele não pode causar escândalo. Moisés, que foi um grande exemplo para os israelitas até hoje. Não é que eles idolatram Moisés, é porque eles seguem à risca a lei de seus pais. Eles são zelosos. Você vê que Jesus fala que se a nossa justiça não excederá dos escribas e fariseus, de modo algum nós entraremos no reino de Deus. Eles são zelosos. Paulo falou que foi zeloso das tradições de seus pais. Mas quando Israel que buscou estabelecer a própria justiça, não alcançando, porque em Romanos 3, o apóstolo Paulo fala, no versículo 21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, a justiça de Deus em Cristo. E Moisés,
que para os hebreus, o grande líder de Israel. Você vê que lá em João 9, aquele homem que era cego, testemunho de Jesus, aos doutores da lei, eles não aceitam. Eles falaram que era discípulo de Moisés. E ele falou, nisso que está maravilha, vocês não sabem de onde ele vem, de onde ele é. Vocês não conhecem, Jesus falou assim, que eles não conhecem o Pai. E olha que eles afirmavam que eram filhos de Deus. E olha que este povo aqui, quando entrou no Egito, aliás, quando saiu do Egito, foi para o deserto, eles não demoraram muito, eles começaram a murmurar contra Deus, contra Moisés, servo de Deus. E Moisés, vendo que aquele povo era duro de lidar. O evangelho é tão simples, que Deus usou o evangelista Filipe para falar que quebra-cabeça. Mas se você tiver o coração aberto, se você tiver os ouvidos sensíveis, e você não consegue pela sua vontade, tem que estar em consagração a Deus, tem que estar uma vida sincera com Deus, uma vida separada totalmente das coisas que abstêm a contaminação da carne, das coisas que contaminam a mente. Nós vivemos num mundo de perversidades, num mundo de idolatrias, num mundo de engano, mas nós não podemos ser convencidos por isso. Nós não devemos ser levados por estes enganos, por estes ventos de doutrinas várias, porque nós temos como âncora firme e segura a esperança em Jesus, a palavra de Deus. Glória a Jesus. Moisés, Deus foi com ele. Deus prometeu que seria com Josué. Jesus prometeu que seria conosco todos os dias. Glória a Deus. A esperança da ressurreição aos que morreram em Jesus, ela é verdadeira. E nós que estamos vivos, o arrebatamento é verdadeiro. A qualquer momento pode acontecer. Esta é a fé que nos leva a crer nisto, vendo o invisível. Porque nós andamos por fé, não por vista. Nós não aguardamos uma esperança que se vê, porque é temporal. Vai se desvanecer. Este céu e essa terra que existe vai ser desfeita pela mesma palavra. Mas nós aguardamos novos céus, nova terra. Aleluia. Aonde habita a justiça de Deus. Glória a Deus. O cristão anda nesta terra, ele tem uma pátria celestial. Ele não é daqui. Não somos brasileiros, somos forasteiros. A nossa pátria não é Brasil, a nossa pátria é a Nova Jerusalém. Glória então o cristão a Deus. anda consciente de que ele é como que eles falam aqui, é alienígena, é extraterrestre. Para eles aqui na terra nós somos como isso. Glória a Deus. Somos loucos. Nós estamos andando na contramão do mundo. O povo que Deus tira, o povo que Deus santifica, o povo que Deus guia, o povo que Deus leva, Deus guarda. Mas tem que permanecer nos seus estatutos, nos seus preceitos, nas suas ordenanças, nos seus ensinamentos, nos seus mandamentos. Em Mateus 28, Jesus fala para os discípulos a ensinar a guardar. Mateus 28. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Ensinando a guardar. Os mandamentos de Deus não são pesados. Um novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros, como eu vos amei. Glória a Deus. Amar. Aleluia. Porque só amar de palavra, É. Deus não vai aceitar. Deus não aceita a aparência do homem, porque o homem só quer amar na frente do outro. Só respeita na frente do outro, mas depois que está nas costas, que ninguém está vendo, ninguém sabe. Mas Deus o sabe. Você pensa que Ananias enganou Pedro? Não. Ele veio diante de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ananias, ouviu da boca de Pedro e falou: você não está mentindo aos homens, você está mentindo ao Espírito Santo. E a consequência é gravíssima. Morre. E a pessoa que morre na desobediência com Deus não vai para o céu. A gente sabe que Deus tem a sua maneira de trabalhar. E nós não entendemos. Porque é uma maneira muito superior. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Mas Deus revela os seus servos. Antes das coisas que acontecem. Amém. Ele revela. Porque nós vivemos neste mundo aqui. Somos cercados de ímpios. Cercados de adversidades. Problemas. Mas o nosso coração não deve estar nessas coisas. Porque Moisés, ele preferiu padecer. Ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha a regalia que ele teria. Olha a posição social que ele teria.
Olha como ele agiria no meio da sociedade dos egípcios. O novo faraó. Você vê que Deus exalta José no Egito. Deus exalta José para um propósito: salvar. Porque haveria fome em toda a terra. Sempre é um propósito de Deus. O que está acontecendo na terra aqui é um propósito de Deus. É verdade. Você vê que nada acontece sem a permissão de Deus. Mas os crentes que antemão são avisados, os cristãos de antemão são avisados. Jesus falou assim: eu vos tenho dito essas coisas para que quando aconteceis, vós creais. Se lembre da palavra de Jesus. Ele foi para preparar lugar. Ele vai voltar. Mas o dia da sua vinda ninguém sabe. Quando será o dia da sua volta? Ninguém sabe. Estão prevendo uma vinda de Jesus. Falaram que foi no ano de 2012 em que o mundo acabaria. Desesperaram, beberam, fizeram todo tipo de pecado e aproveitaram, se mataram muitos. 999, a Igreja Católica tocava os sinos dizendo que Jesus voltaria no milênio e ele não voltou. E a esperança do crente é que ele vai voltar. Aleluia. Na primeira carta de João diz: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna é uma palavra fiel, verdadeira e digna de toda aceitação. Glória a Jesus. Como vendo o invisível, nós andamos por fé, não por vista. Nós não podemos fazer a nossa própria vontade, mas a vontade daquele que nos envia. Porque como o Pai enviou o Filho enviou também os seus servos. Seremos blasfemados, seremos injuriados, seremos ameaçados, seremos afrontados, seremos odiados de todos por causa do nome de Jesus. Glória a Deus. As trevas se levantam, mas a luz dissipa as trevas. Aleluia. A palavra de Deus destrói qualquer argumento. A palavra de Deus, ela põe em retirada. A palavra de Deus, que é firme e segura para o cristão. Porque tem os verdadeiros e tem os falsos, irmãos. É contra os falsos que a palavra é direcionada de uma palavra de juiz. Porque eles estão introduzindo furtivamente heresias de perdição. Os falsos pastores, os falsos profetas enganam. Mas Moisés, que fala para Josué que seria futuramente o seu sucessor, como Paulo ensina a Timóteo, como Pedro exorta Marcos, como Pedro e João sofrem por Jesus, sendo chicoteado. Eles não se envergonham. Eles oram a Deus porque foram dignos de sofrer afrontas, padecer ameaças. Aleluia. Lá no Campo Limpo, o travesti veio com a faca. Em 2018, se eu não me falho a memória, o rapaz, o irmão Lucas viu o vídeo, ele pegou uma faca e Deus enviou dois meninos lá para me defender. Porque enquanto não chegar a hora de nós partirmos, Paulo estava convicto que estava chegando a hora dele. Mas depois da sua partida, entraria no meio do rebanho lobos cruéis. Irmãos, já existem esses falsos profetas, falsos doutores. Mas enquanto estivermos aqui, temos que cumprir com alegria, cara. Aleluia, Jesus. Sem impedimento algum. Glória a Deus. Paulo ensinava a palavra de Deus. Nada vai parar a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus. O poder de Deus na vida de um homem de Deus. Porque Deus não está contando com quantidade. É qualidade. É os fiéis. É o remanescente. É somente os obedientes a Deus. A voz de Deus. Deus mandava você sair da sua casa, para você sair na madrugada pregando o evangelho ou atrás de uma alma. Quantas vezes Deus já me direcionou de lá de casa e eu saí pensando que eu vou pregar num tal lugar, aí chega perto daquele lugar, aí eu sou, sabe, como me cega para mim não me deixar ficar com o coração naquele lugar ali. Aí passa dali, aí Deus me coloca num lugar que não tem sentido. Aí de repente você começa a abrir a boca, porque é a palavra de Deus que Deus coloca na sua boca, na hora. Aí você começa a pregar. Depois Deus traz as almas. Aí aquelas almas que vêm ali é para reconciliar a vida com Jesus. É para ouvir a palavra e se salvar. Resgatá-las do poder das trevas, do poder de Satanás. E a gente está numa batalha, irmãos, que nesses últimos tempos Satanás tem se irado violentamente, bombardeado a mente de muitos cristãos. Tem tentado lançar setas para tentar afastar muitos da fé. Você vê que na época de Paulo, muitos fizeram naufrágio da fé, porque confessaram a fé na falsamente chamada ciência. Ao invés de crer no poder de Deus, acreditaram no poder humano, no poder do homem.
Davi falou, eu venho a ti em nome do Senhor. A fé de vencer, a fé de batalhar. Na segunda carta de Timóteo, Paulo diz assim para Timóteo. Ó. Aliás, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Milita a boa milícia da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Tome posse da vida eterna. Milita a boa milícia da fé. Porque nós estamos aqui, irmãos, neste mundo, é só pela fé que a gente vence. A fé invisível, que você não vê, mas você crê, você espera. E aqui adiante, Paulo fala, ó Timóteo, guarda o bom depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Tendo horror aos clamores vãos e profanos. Nada venha desvanecer, nada venha desmotivar. Tem de bom ânimo, o Senhor está voltando. Moisés, ele foi fiel a Deus em toda a sua casa. Ele foi fiel ao seu Deus. E a Bíblia fala que o Senhor foi com ele em todos os dias da sua vida. Que honra, que privilégio é o homem ter a presença de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, Deus nos faz andar na terra. E você sabe, você andando com o Senhor andando com você, você anda seguro. Você anda confiante. Porque quem está na verdade anda confiante. Aleluia. Não tem rabo preso. Glória a Deus. Não teme. Você não tem medo de falar a verdade. Porque você está seguro na verdade. Você está firme com a verdade. Aleluia. Aí você vai, Deus te coloca ali, você passa no meio dos traficantes, como Deus nos fez passar ali. Você vê aquelas armas lá, porque até comentei com o irmão Lucas, com vocês ontem, parece que é de brinquedo. E eles ficam encarando, achando que você vai baixar a medo, cabeça. Você fica correndo firme. Recuar, vai pensar que você vai recuar, vai ficar com medo. Aqui o poder maior está com nós. O Senhor com você, irmão. Você não teme de abrir a boca e falar, larga, traficante, essa arma, esse fuzil. Jesus quer te salvar. Você está indo para o inferno. Os ladrões não entram no céu. Os traficantes não entram no céu. Eles ouviram tudo isso aí. Glória a Deus. Só que ali está tão anestesiado com o pecado, ele está ali, ó. Só que nós sabemos que essa palavra não volta vazia. Do meio daqueles ali, Deus tem a palavra para salvar, arrancar eles do poder de Satanás, porque eles estão ali, ó, recuados, porque muitas vezes são forçados a viver assim. Não tem opção aí fora. Porque aqui no Rio de Janeiro ainda mais, a diferença é muito grande entre uma classe e outra. Aí por causa disso aí, são submetidos a viver assim. Não é julgar eles a vida que eles estão vivendo ali, mas é julgar a forma como eles estão praticando, a prática do pecado, porque a Bíblia condena a prática do pecado. Tudo é idolatria. Você vê que eles fazem jus aos traficantes. As crianças imitam os traficantes. Vemos lá uma criança com uma arma lá de brinquedo, atirando lá, até o Felipe mostrou para mim, atirando, aquilo ali é o símbolo, é o modelo deles aos traficantes. Aí você ensinar Jesus, pregar uma fé que emprega a você não ter medo, Deus te levar no meio das favelas, Deus te levar no meio dos nobres da cidade e você dirigir a palavra de Deus, como Deus levou Moisés diante do rei. E o rei tem poder para mandar matar. Mas as pragas atingiram como sinal de Deus, que Deus livraria o seu povo. A terra está sofrendo sinais da volta de Jesus, como sinal para o povo de Deus. A igreja deve estar em alerta. Desperta tu que dormes, porque a qualquer momento Jesus voltará. E se ele vier na primeira vigília da noite, ou na segunda, ou na terceira, ou no cantar do galo? A hora ninguém sabe, mas a Bíblia fala em Mateus 24, estejais preparado. Preparado, irmão. Orando sem cessar. Orando em todo o tempo no Espírito Santo, com súplicas, com rogos. Aleluia, Jesus. Que ele vai voltar em breve, Jesus. Aleluia. O cristão anda. Nada que é nosso, irmãos. Deus deu carro para a gente fazer a obra. Deus deu casa para receber os irmãos. Olha Deus que fez aquilo. Porque não é todos, irmãos, que tem essa capacidade de fazer. Se não tiver o amor na palavra, se não examinar a palavra, como Deus faz entender que
devemos ser hospitaleiros, devemos ser afeiçosos uns com os outros, amar não só de palavras, mas em obras. Quem é que faz isso? É o Senhor. O cristão que entende esta palavra de Deus, ele não vive enganado por ninguém, porque os homens querem nos fazer presa deles, nos põe em julgos de servidão. Não faz isso, não toca naquilo, não manuseia isso. Não é isso. A liberdade com que Cristo nos chamou é para viver no Espírito e não cumprir as obras da carne, não dar ocasião à carne, não viver a maneira como nós queremos, porque vivíamos assim, como Paulo fala em Efésios 2, nos pensamentos da nossa carne, quando nós não tínhamos Jesus, quando nós não tínhamos o poder de Deus na nossa vida. Nós vivíamos em trevas, vivíamos no engano. Outrora eram como os demais gentios, entenebecidos no seu entendimento, separados da vida de Deus. Eles não conhecem a Deus, eles não têm paz, eles buscam refúgio nas coisas deste mundo, que são vãs, inúteis e passageiras. Aí Deus te abre os olhos, Deus te deu o entendimento da palavra, aí você só busca conhecer a palavra. Achar que é só, irmãos, é certo, você pode orar, e não é pecado. Ora o tanto que puder, ora tantas vezes no dia. Não é estipulação da igreja, não é estipulação de Paulo, não é estipulação de Tadeu, nem de Lucas, nem de Filipe, mas é orar sem cessar, estar revestido de Deus. E você confiante em Deus, você vai abrir a boca, e toda palavra que Deus te fizer falar é uma palavra poderosa, porque a espada vai cortando, ela discerne as intenções e ela vai trazer à tona o que está escondido no coração do homem. A palavra de Deus. Porque quando Deus te manda no mercado para você fazer a sua compra do mês, mas se você estiver ligado no Senhor, porque você observa as coisas, porque o homem espiritual observa, ele vê, não é com os olhos carnais. Uma Sodoma e Gomorra nós estamos vivendo hoje em dia. Aí Deus te fará falar a palavra para quem é para se falar, seja no Uber, seja no seu dia a dia, no seu trabalho. Na época da pandemia, lá no meu trabalho eu corri isso de ser mandado embora, porque eu fui defender minha fé diante dos ímpios lá. Aí o ímpio veio me acusar que eu estava com um vírus, e eu falei para ele, eles vão receber o que está em mim, o sangue de Jesus e o poder do Espírito Santo, se eles quiserem. Aí ele ficou mais perturbado com essa palavra, ele ficou mais revoltado, fumando o cigarro do capeta lá, e ele ficou perturbado. Você vai botar máscara? Eu falei, não vou. Aí ele saiu pra lá, depois ele voltou furioso, foi lá e me denunciou com o meu patrão. Aí o meu patrão falou que não é pra mim sair pra rua naquele dia, eu fiquei lá. Aí deu 9 horas da manhã, ele foi e me chamou. Deus criou circunstâncias, Deus criou o momento ali para mim pregar com o meu patrão a palavra de Deus, porque diante dele eu não neguei a fé. Deus é minha testemunha. Glória a Jesus. Ele falou que é a religião que eu estava ensinando. Eu falei assim, não é religião. Para o mundo é religião. O mundo está desse jeito porque não obedece à palavra de Deus, não quer se submeter às leis de Deus, quer andar no pecado, quer viver em trevas, quer viver fazendo a vontade do diabo, pois que fica fumando, bebendo, se prostituindo e não quer obedecer à palavra de Deus. Não é religião que eu prego Cristo. Eu não defendo placa de igreja, eu defendo o Evangelho, como Paulo fala em Filipenses 1. Deus o pôs como defensor do Evangelho. Deus não precisa, como eu já ouvi algum pastor falar, Deus é poderoso, não precisa de nós para defender. O Evangelho, irmão, é confiado a nós. Paulo fala assim, confia a homens fiéis, a homens idôneos. Confia-o. A palavra de Deus não é para qualquer um. Mas os homens de Deus têm a capacidade de Deus para poder defender a fé diante do ímpio. Porque você está ali no mercado, compra uma água ali, aí você vai tomar. Mas você é cristão. Antes de tomar, você vai consagrar a Deus. Deus, obrigado por esta água. Você vai orar na frente de todo mundo vai olhar assim, fica espantado. É louco. É louco. Porque eles não têm esse costume. Mas você está, a sua fé diante de Deus. Senhor, obrigado por esta água, eu te louvo e te agradeço por este alimento. Aí você vai comer depois. Eles vê, eles ficam espantados. É verdade. Então são coisas assim que Deus te faz fazer, que a vista dele é loucura. É fanatismo, você está lá debaixo do sol quente, pregando a palavra, jogando palavras ao vento. Ninguém está te ouvindo, isso é o diabo na boca deles falando. Para tentar te desencorajar, tentar desmotivar você. Desfalecer. Meu Deus. Tem uma vez lá na Praça do Campo Limpo, aí que eu comecei ali já a montar a caixa para começar a pregar, passou um senhor fumando cigarro e falou assim, vai trabalhar, vagabundo aqui. Eu nem comecei nem a pregar, já falou para mim trabalhar. Eu falei, estou aqui trabalhando para Jesus. Quantas vezes lá no Arariba, passando no carro, vai trabalhar, cala a boca.
Você não pode dar ouvidos, irmão, porque é o diabo tentando todo momento te parar. Mas Deus sempre pôs no meu coração essa confiança. Eu louvo a Deus, porque não vem de mim, vem do Senhor, é dom de Deus. Porque em 2018 fui expulso da igreja justamente por falar esta palavra. Aí as portas que Deus abriu aí nas ruas para pregar a palavra, Deus colocou o irmão Renê, Deus colocou o irmão Lucas na época, para poder, como Paulo estava triste, aí Deus enviou Tito para consolar. Aí Deus enviou os irmãos no momento certo para me consolar, e assim permanecemos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que esse trabalho não é vão. Deus tem agregado os irmãos para que venha encorajar o outro, não desfaleça, irmão, não retroceda, não dê o braço a torcer, não dê ouvido ao diabo, porque o diabo fala, você não tem jeito, só culpando. O passado, irmão, foi revogado por Jesus. Aleluia. As suas culpas foram revogadas por Jesus. Tenha fé, não deixe o passado te acusar, não. Irmão Fábio, não deixa. Porque o diabo é astuto, ele se utiliza de situações para acusar o cristão. O cristão é justificado por Deus. Glória a Jesus. Fomos justificados em Cristo Jesus. A sua consciência está pura, a sua consciência está limpa diante de Deus. Você anda com consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Aí eles falam, mas você está com tatuagem, como já me falaram. Aí, ó, você já foi do crime, né? Para trás de mim, Satanás. Então, querem nos acusar segundo a aparência. É verdade. Satanás acusador. Entra na favela, fala que é playboy. É assim que fala. Patricinho, Mauricinho. Mano, o diabo sempre tenta alguma coisa para tentar desmotivar você. Para você não pregar a palavra de Deus. Aí você começa a pregar a palavra de Deus, aí ele fica perturbado. Quem é de Deus vai ouvir a palavra de Deus. Mas quem não é, não vai ouvir. E esta fé que você defende não é para mostrar que você é cristão, mas o que está em você, você não pode esconder, irmão. Você não pode colocar a luz debaixo do velador. Você não pode colocar a candeia debaixo da mesa. Você tem que colocar aonde todo mundo chega e a luz ilumina. Eu peguei a parte que meu pai, nós moramos na roça, e meu pai tinha a candeia. Colocava, era combustível, óleo de carro. Botava para acender e ficava queimando a noite toda. Aí no dia, meu pai ia apagava. Aquilo lá servia como candeia. Onde ele ia, levava, iluminando. Aleluia. E colocava no lugar mais alto. Ele não colocava no chão, porque no chão só clareia ali, você não vê nada. Colocando no lugar alto. Assim resplandeça a vossa luz diante dos gentios. Não se envergonhe, irmão, porque Paulo falou, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, porque é poder de Deus. Trago no meu corpo as marcas de Cristo. Um pastor lá na Praça Rainha do Bairro, ele me deu um soco, porque Deus me levou a ele para repreender ele. E ele não gostou. Porque eles são assim, eles agem assim, os falsos pastores. Eles odeiam a repreensão. Mas Deus corrige o filho que ama. Aí sois repreendidos pelo Senhor para não ser julgados pelo mundo, com o mundo. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, se nós não seríamos repreendidos por nós, julgados por nós. Mas quando somos julgados pelo Senhor, somos repreendidos pelo Senhor. Aí ele me deu um soco. Aí o irmão Luiz tomou as dores e falou assim, você que fala que é homem de Deus, pastor de Deus, cadê o espírito de mansidão? Cadê o Espírito Santo de Deus que você fala que tem? E está agredindo o irmão? Nós estamos aqui para morrer, quer matar nós? Pode matar. O irmão Luiz falou para ele, na época. Então, muitos levantes, irmãos. Moisés sofreu. Deus endureceu o coração de Faraó, para Deus mostrar o poder e a força de Deus sobre Faraó, sobre o Egito. E ele mostrou isso para o povo. Você vê que as pragas atingiram os egípcios. Não foi o povo de Deus. Irmãos, a ira de Deus não é para nós, os cristãos. É para os ímpios, os desobedientes, os parricidas, os homicidas, aqueles que foram desobedientes ao Evangelho. Na segunda carta aqui, ó, está até aberto. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. 2 Tessalonicenses, capítulo, que até Deus ia me fazer falar. Versículo 5. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus, que deem paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão até na perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia, em que todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós, tomar vingança dos seus adversários, aqueles que não conhecem a Deus. Deus não vai poupar,
Porque, E o primeiro é 1, depois se quiser ler o 10, fala que nos livra da ira futura. amém, Tessalonicenses? É, 1 Tessalonicenses 1, Amém. 10. Capítulo 1, versículo 10. Esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém. Lá em Apocalipse 6, né? Fala assim, a palavra de Deus. Glória a Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Apocalipse 6, versículo 17. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Você vê que aqui o contexto fala que Deus está ferindo os ímpios que não se arrependeram, que não se arrependerão. E lá em Apocalipse 9 também fala que eles, depois de ser feridos pelos escorpiões, pelos gafanhotos que têm poder dos escorpiões, eles não vão se arrepender, eles vão continuar blasfemando. Se hoje já blasfema, lá no canal colocou um vídeo lá no Rio Grande do Sul, sujeito lá pelado lá e falando que é Jesus, tira, desce daí, fala assim, desce da cruz, sai, ele vai, sai, tira a roupa. É. Blasfêmias, os homens perdeu o temor de Deus, como Paulo fala aqui em Romanos 3. Até estava lendo no lugar lá que o pastor pediu para ler. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldade e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecer os caminhos da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor de Deus. Glória a Deus. Blasfema. E você vê que Moisés motiva os irmãos a permanecer na fé, na palavra de Deus, guardando, obedecendo os seus estatutos. Aí Deus faz Moisés abençoar os filhos de Israel lá em Números, né? Ele fala: o Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Deus mandou ele abençoar os filhos de Israel. Glória a Deus. Moisés estava prestes a partir para o Senhor. Satanás disputou o corpo de Moisés, mas o arcanjo Miguel contendia e não deixou, porque até hoje ninguém sabe porque Deus o tomou para si. Deus mesmo sepultou o corpo de Moisés. Aleluia, glória a Deus. Então, você vê que este Moisés, que foram rejeitados à primeira vista, como José, não foi reconhecido pelos irmãos à primeira vista. Como Jesus veio e os judeus não reconheceram ele à primeira vista. Mas ele vai voltar segunda vez. Vai voltar para os que o esperam. Ele vai voltar como um justo juiz, como Paulo fala na carta de Tessalonicenses, com labareda de fogo. Ele vai voltar com voz de arcanjo, trombeta de Deus e com alarido. Amém, irmãos? Então, essa é a Louvado palavra de seja Deus. Deus. Então, de hoje, como vendo o invisível, prossigamos confiante nos caminhos do Senhor, porque a qualquer momento a trombeta vai soar. Se Deus nos chamar hoje, estiver pregando o evangelho e vir alguém dar um tiro em nós e matar nós, Glória a Jesus. e Deus nos recolher logo para a glória, porque em Isaías 57 fala que o justo é levado antes que o mal venha sobre ele. Deus tira o justo, e não há ninguém que considere isso no seu coração, porque para o ímpio morreu mais um, mas para Deus é preciosidade a morte dos seus santos. Morrer com Cristo é uma preciosidade, porque viver é Cristo, morrer é ganho. Aleluia. Não tenha medo, não tenha vergonha de padecer pelo Evangelho. Sofra como cristão, não como aquele que se intromete em negócios alheios, como homicida, como ladrão. Você vê que lá não tem medo de morrer. Se entrar a polícia ali para trocar tiro, ele está lá para o que der e vier, para morrer, por causa do crime. Eles têm coragem, com a arma na mão. Olha, a arma do Espírito, que é mais poderosa. Você vê que Deus nos faz entrar lá com confiança. Você entra ali, ó, para pregar a palavra, você passa no meio deles. Eles baixam a arma ainda, né? E eles abaixam a arma, desligam o som lá. Não é igual lá em São Paulo, os cachaceiros lá, os pingus. Aumenta o som para tentar atrapalhar. Lá se sente ladrão, bandido. Mas ali mostra o temor que é a presença de Deus. Porque nós estamos ali, é a presença de Deus que está chegando. A presença de Deus não está lá. Mas quando Deus nos envia lá, a presença de Deus vai com nós. Como Moisés falou, não nos faça subir aqui se você solta a presença, não for conosco. Aí chega lá para pregar, eles abaixam.
abaixam a cabeça e fica assim, ó. Aí tem uns que levantam assim, porque ele está sempre em vigília. Ele não está levantando a cabeça, não é por falta de reverência. Está levantando porque está atentos. Tem que ficar atento. Sempre atentos. E o cristão? Desligado. Passa em qualquer lugar, para ele, não, tem que ficar atento. Você vê que Deus dá uma ousadia para o evangelista Tiago, já chegar a abordar as pessoas. É o chamado de Deus sobre cada um, abordar. Se Deus fizer fazer isso, faça, porque Deus está mandando você fazer, faça. Não é impulso seu, nem emoção do seu coração, não. Deus está mandando você ir lá, até um jovem vai. Inclusive, Deus me fez uma vez lá na Zona Sul, lá em São Paulo, passar no meio de um bico lá de boca de fumo. Aí tinha uns jovens lá vendendo as drogas deles, só que eles não ficam de rock com arma na mão. Aí eu tava passando, quando eu tava passando no meio deles, aí eu passei um pouquinho, o Senhor me fez voltar. Eu falei assim, volta e entrega pra eles. Aí eu voltei, eu tava vindo do evangelismo. Aí voltei e abri a palavra e falei assim, tem uma palavra de Deus pra vocês aqui. Aí eles imediatamente parou de mexer lá, porque eles estavam mexendo nas drogas, né? A gente ficou quieto assim, ficou. Aí eu ouvi a palavra, comecei a pregar para eles a palavra, aí no final fiz a oração por eles, aí fiz o que Deus mandou, depois fui embora. Aí voltou a fazer o que tinha que fazer. Mas a palavra foi semeada. Não podemos acovardar, porque você passa ali, parece que está passando desapercebido. Não. Você tá ligado no Senhor, o Senhor te faz. Volta. Teve uma vez também lá no Vila Assis, na biqueira do Vila Assis, estava até no evangelista do pastor William, aí um irmão lá que chama Anderson, não é o outro, ele foi entregar folheto lá na biqueira. Aí o traficante deixou do lado da droga, assim, para quem fosse comprar droga tinha um folheto, podia escolher o folheto ou a droga. Oi? O próprio traficante deixou, chegava o cracudo, ele podia escolher se quer o folheto ou quer a droga. O que vocês acham da coisa? E você vê que os que estão desviados, chega e vê aquela cena ali, aí ele já logo vem no seu coração. Ele vai ver a palavra ali, ele pode até pegar droga, mas ele vai embora pensando 1000 vezes naquela cena lá, daquele folheto ali, a palavra de Deus. Então, irmãos, a nossa motivação é Cristo, prossigamos, não se envergonhe de Jesus, irmão. Por onde Deus te levar, não tenha medo, não esteja nem aí pela sua vida, porque viver é Cristo, morrer é ganho. Não faça questão da sua própria vida, irmão. Já quantas vezes nos ameaçou, nós somos prova viva de que Deus, o poder de Deus habita em nós sim, irmão, para poder pregar, denunciar, falar por amor a eles. Glória. Quando Deus nos faz falar, não é para julgar eles, porque julgados já estão no pecado. Mas Deus quer vivificá-los, Deus quer salvá-los, arrebatá-los, mostrar para eles que Jesus é melhor do que droga, Jesus é melhor do que o lança-perfume, do que a maconha, do que o crime, do que a prostituição, do que o lesbianismo, a homossexualidade, porque nenhuma religião salva o homem. E a igreja não torna o homem cristão, mas é as suas pisadas que você leva todo dia com Jesus, andando como Jesus andou. Você pode ver que Jesus era um homem de oração. E o cristão, lá em Atos 6, Pedro fala, perseveraremos nós no ministério da oração e da palavra. Oração e palavra. O cristão tem que ter essa vida. Amém? Amém. Então Deus abençoe. Glória a Deus abençoe Jesus. mais em nome de Jesus. Louvado seja Glória a Deus, Jesus. glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Essa carreira. Amém. Falando de Moisés, Louvado seja Deuteronômio. Deus. 31, 23. E ordenou a Josué, filho de Nun, e disse, esforça-te e anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo.